Terceira parte, as classes e o Estado. As classes proprietárias dos meios de produção, e que por isso dominam economicamente, tendem também a dominar politicamente. Para isso, ela dispõe de um instrumento especial para exercer sua dominação. Esse instrumento é o Estado. Na sociedade primitiva, como vimos, não havia necessidade de um corpo de homens separados da sociedade com finalidade exclusiva de administrá-la e de manter a ordem. O Estado torna-se necessário a partir do surgimento de classes sociais antagônicas. O Estado é justamente a expressão da luta de classes. O Estado nasceu para defender os interesses dos proprietários face às ameaças representadas pela luta dos trabalhadores. Segundo Engels, o Estado é o estado da classe economicamente dominante. Assim como o Estado antigo foi o estado dos possuidores de escravos para manter subjugados seus escravos, assim também o Estado feudal foi o órgão da nobreza para manter submetidos os servos. O Estado representativo moderno, no capitalismo, é o instrumento para a exploração do trabalho assalariado pelo capital. Os diferentes tipos de Estados correspondem aos diferentes tipos de relação de produção existentes. Por exemplo, relações de produção escravistas vai constituir o Estado escravista. Relações de produção feudal vai constituir o Estado de tipo feudal e assim por diante. Assim, o Estado é sempre um instrumento de dominação e opressão de uma classe sobre a outra. Por isso, Marx e Engels dizem que o Estado é fundamentalmente uma ditadura de classe. São elementos do Estado os aparelhos de repressão, como já vimos, que visam manter a ordem, que são os tribunais, os exércitos, as prisões. Também compõem o Estado os governos municipais, estaduais, federais e os parlamentos nos seus diferentes níveis. Os liberais burgueses buscam esconder a natureza, o caráter de classe do poder político e se limitam a tratar apenas da forma de exercício desse poder. Falam em Estado monárquico, aristocrático, democrático ou autoritário. Mas, na verdade, o que nos interessa é o tipo e o caráter do Estado. E o tipo e o caráter do Estado é dado, fundamentalmente, pelo seu conteúdo de classe, ou seja, quais classes exercem de fato o poder político naquela sociedade. A forma de um Estado é a maneira pela qual o poder de Estado se apresenta em uma determinada época. Essa forma está sujeita à correlação de forças entre as classes sociais em luta. As formas de Estado, ao contrário do caráter do tipo de Estado, do seu conteúdo, mudam mais rapidamente. Por exemplo, o Estado burguês do Brasil conheceu várias formas. Uma república liberal oligárquica, entre 1889 e 1930, a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45, a democracia liberal, de 45 a 1964, a ditadura militar, de 64 a 1985, e a democracia que vivemos hoje, liberal burguesa, desde 85. O conteúdo de classe burguês permaneceu durante todo esse período republicano, mas a forma mudou várias vezes. Qualquer que seja a forma, o Estado burguês é sempre uma ditadura para o proletariado. Ou seja, é um instrumento que mantém a dominação da classe burguesa sobre os trabalhadores. Nesse sentido, é uma ditadura. No entanto, não é indiferente para os trabalhadores a forma pela qual a burguesia exerce a sua dominação, se através de uma ditadura autoritária, como a que existiu no Brasil no período militar, ou dos mecanismos democráticos liberal-burgueses que vigoram hoje. A democracia liberal-burguesa é o campo mais favorável para a luta dos trabalhadores nos marcos do capitalismo. Uma coisa importante também, que o marxismo nos ensina, que as classes exploradoras não dominam somente através da repressão.
mas também pelas ideias. A dominação também se dá através dos aparelhos ideológicos. Eles buscam justificar a existência de explorados e exploradores, pobres e ricos. Ensinam que isso é uma coisa natural ou vontade de Deus. Entre os aparelhos ideológicos estão, já falamos, as igrejas, as escolas, os grandes meios de comunicação. No capitalismo, quem tem os grandes meios de produção também controla os meios de comunicação, as TVs, as rádios, jornais, revistas. Os donos das grandes empresas de comunicação são também grandes burgueses. Como são burgueses aqueles que patrocinam esses meios de comunicação. Por isso Marx e Engels diziam que nas sociedades divididas em classes, em geral, as ideias dominantes são sempre as ideias das classes dominantes.